Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, deixa eu falar pra você. Dor de amor tem jeito, claro que tem. Como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e as confusões sentimentais, hein? Então, aqui ó, tem várias reflexões sobre estas questões e muitas outras, é claro. Inclusive sobre autoestima. Tem capítulo que fala sobre autoestima. Enfim, como a gente pode se orientar em meio aos relacionamentos, ainda que não estejamos num relacionamento. Aqui na descrição do vídeo você encontra algumas livrarias que vendem de forma online e, claro, nas grandes livrarias próximas a você, Dor de Amor tem jeito. E vamos então ao e-mail. Deixa eu ver se é ele, se é ela. Acho que é ela. Pelo nome do e-mail não dá para saber. Vamos lá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Acabei de assistir um vídeo seu, não conheci o canal. Tive uma história recente. Eu conheci um cara que há muito tempo me chamava a atenção, mas eu procurava não alimentar aquela ideia. Mas como ele trabalhava na mesma empresa, um dia foi inevitável. Conversamos e trocamos telefone e começamos a nos falarmos. Ficamos conversando por algumas semanas e um dia marcamos um encontro. Foi muito legal. A energia, a conversa, e isso durou apenas um mês. Nesse tempo nos encontramos 4 vezes. Nunca rolou sexo, por questões pessoais, e percebi que ele não gostou, mas respeitou. Sempre foi muito educado e cavalheiro, mas eu o achei um pouco precipitado com as palavras, de ficar juntos no primeiro dia que saímos. Enfim, ele morava em outra cidade e não iria voltar mais para a minha. Então ele começou a mudar. Eu percebia que ele ficava de joguinho. Quando ele não me respondia mensagens, eu ficava irritada e não falava mais, até que ele voltasse a falar. Mas aí era só eu quem começava a conversa. E um dia eu comecei a fazer a mesma coisa que ele. Falávamos uma vez por semana e cada vez mais vago. E eu, como mulher, sou muito falante, gostava de compartilhar coisas que eu fazia. Eu senti que ele se incomodava, mas não falava nada. Eu até perguntei se ele queria que eu parasse de falar com ele, mas ele disse que não. Disse que eu não tenho uma bola de cristal, mas a minha intenção era saber qual era a dele, se queria continuar uma amizade, pois eu gostava dele e admirava como pessoa. Mas um belo dia eu mandei uma mensagem à noite para ele, de humor, sobre os hormônios que as pessoas realmente gostam, e disse que era uma brincadeira. Então ele não respondeu mais. Minha dúvida: eu era uma pessoa irritável, ou ele não queria mais falar e foi covarde, ou ficou chateado com alguma coisa? Eu queria entender e conversar, mas ele trancou todas as possibilidades. Me ajude a entender? E aí termina o e-mail. Ok, minha querida, então vamos lá, vou dar meu ponto de vista para tentar te ajudar a entender ou quem esteja passando por essa situação. Eu acho que aqui tem um misto de coisas. Primeiro, ele estava na sua cidade quando vocês se conheceram. Depois, olha lá, você está dizendo assim, ele morava em outra cidade, não iria voltar mais para a minha. Então agora ele foi para outra cidade, não vai mais voltar para a sua cidade, onde vocês se conheceram. Portanto, esse cara, ele só estava querendo, quando ele conheceu você, ele já sabia que depois ele ia embora e tal. Ok, poderia ter rolado um relacionamento, pode acontecer essas coisas, lógico que sim. Mas aqui me parece que ele só estava querendo mesmo, era, o tchaca-tchaca na buchaca, entendeu? É isso mesmo, pimba na gorduchinha, meu bem. Então, era só isso que ele estava querendo. A hora que ele foi para a cidade dele, então, isso aí, e nem isso ele conseguiu. Então, pelo menos,
Pelo menos, talvez, diferente de tantas outras mulheres que depois ficam se sentindo usadas, não sei o quê, pelo menos você tem isso. Ah, pelo menos, né? A minha periquitinha dourada, na minha periquitinha dourada ele não pôs a mão. Pelo menos, se tivesse posto também não teria problema, não tem que se reduzir por conta disso. Né? Essa paranoia que as pessoas entram, principalmente as mulheres, que depois começam a se sentir usada e não sei o quê. Ai, gente, não vamos entrar nessa paranoia não, tá? Ah, eu vou me sentir usada, não tem que se sentir usada, não tem que... Se a outra pessoa nos usou, então a atitude ruim foi dela. Então não somos nós que temos que nos sentir mal. Entende? Foi ela que usou de má fé para conosco. Então o problema está com ela e não com a gente. Agora, aqui, isso pelo menos então ele não conseguiu. Né? Não pôs a mão no cálice de fogo. Não pôs a mão na periquitinha dourada. Então, minha querida, ele se distanciou, mas ele não quis, né? Você perguntou, olha, você quer que a gente continue, não sei o quê? Ele, não, pode continuar. Mas, tipo, gente, vamos, vem cá. Vamos jogar a real aqui. Quando a gente fica mandando mensagem no WhatsApp e a pessoa, sabe, não tá nem aí, ou a gente vê que ela tá online, mas ela não visualiza a nossa mensagem. Ela deixou a gente de molho lá, você entendeu? Ela não visualiza a nossa mensagem. Ela começou visualizando. Ó, é assim, ó. Você mandou, ela visualizou e respondeu. Aí você manda outra, ela visualiza e responde. Aí você manda outra, porque você acha que vai rolar um diálogo. Aí ela para. Só que ela tá online. Ou seja, o que já tem que soar aqui uma luzinha para nós, ela está considerando que a gente está sendo o quê? Inconveniente. Ou seja, ela não tá querendo. Ela começou a responder para ser bacana com a gente. E pode ter certeza que respondeu de maneira curta, não dando brecha para ter continuidade de assunto. Nós é que acabamos continuando, a gente puxa outro assunto. Né? A pessoa responde de forma seca, não dando brecha para ter uma continuidade. Mas aí a gente puxa outro assunto. A pessoa responde de forma seca, não dando margem para ter uma continuidade. Ou responde de forma seca e nem pergunta, por exemplo, e você? Ela não dá essa margem, né, de continuidade de assunto. Mas aí a gente vai lá e manda outra coisa. Aí a pessoa fala, ai meu Deus, sabe? Eu já estou imaginando a pessoa lá do outro lado. Ai, que saco. Ou seja, ela continua online, ela está falando com os outros, mas aí ela parou de responder a gente. Daqui uns 2, 3 dias, ela acaba respondendo. Ela fala, ai, que mano, tá, deixa eu responder, vai. Ou seja, já deu todos os sinais para nós. Então, ó, entendeu? Primeiro, a pessoa vai estar querendo apenas e tão somente ou fazer a manutenção, ficar só nessa coisinha de, porque vai que uma hora ou outra eu vou pingá-la na cidade dela, então quem sabe, né, dar um tchaca-tchaca na buchaca. Então, minha querida, nessas situações, a gente tem que parar de ficar criando expectativa. Ih, esse cara só tá querendo mesmo, né? Só tá com conversinha porque ele tá querendo, ó. Se você quiser isso também, não tem problema nenhum, meu bem. Né? O grande problema é quando a gente cria expectativas. Esse que é o problema. Agora, se ele só quer eu também só quero isso, então, ok. Ninguém está com julgamento, pelo amor de Deus. Né? Ninguém está se usando. Pelo contrário, né? Está de comum acordo. Entendeu? Eu só queria isso, ele também só queria isso. A gente não falou que só queria isso, mas a gente demonstrou através das atitudes aqui, né? Então, e depois cada um foi pro seu canto de novo. De vez em quando a gente volta e oi, sumida, sabe aquelas coisinhas? Oi, sumida. De novo, ok. Então, ninguém está com julgamento. O grande problema é quando a gente fica criando essas expectativas. Entendeu?
E a sua pergunta final, você fala, né? Será que eu fui irritável, ou ele não queria falar mais, ou será que ele ficou chateado com alguma coisa? Minha querida, pode parar. Ele não ficou chateado com nada, tá? Ele não ficou chateado com nada. Essa questão é muito mais fácil pra gente. Você tá vendo? Quando a gente fica projetando coisas, é mais fácil a gente imaginar. Então, o que será que eu fiz? Eu chateei? Não chateei nada. Será que eu fui irritável? Isso pode ser. Não que eu tenha sido. Eu estava sendo bacana só. Ele que se sentiu irritado, na verdade. E por que ele se sentiu irritado? Porque ele não queria conversar. E por que ele não queria conversar? Porque ele só queria... Entendeu? Então não é que eu sou uma pessoa irritante. Não é isso. Porque senão a gente começa a colocar uma carga que não é nossa. Então não é que eu sou uma pessoa irritante. Só que a gente tem que, então, para não cair nessa, a gente tem que desenvolver uma capacidade perceptiva. Se a gente manda, né, a pessoa está se esquivando, não responde, não sei o quê, então, se eu continuar mandando, aí a pessoa vai achar que eu sou irritante. O que eu posso estar sendo super bacana, só que ela vai estar me interpretando como uma pessoa irritante, que não se toca. Ela vai estar julgando a gente dessa forma ainda. Mas não se toca, não quero falar com ela. Já nem perguntei como que ela tá e fica aqui me mandando coisa. Você tá entendendo? É aí que a gente então, percebe tudo isso e a gente se coloca. Deixa eu me colocar aqui, deixa eu perceber de maneira adequada tudo isso. E aí a gente se posiciona diante de todas essas questões. Pra gente não pagar, de bocó ainda pros outros aí e ficar criando ilusõezinhas que não nos acrescentam nada, Pelo contrário, que vão depois ainda se virar contra nós, que depois a gente acaba se sentindo mal ainda, É o processo da autossabotagem por causa de coisas que não tem nada a ver, ok? Gente, dê um like. Quando você dá um like, não sai do vídeo sem dar um like não, você ajuda o canal. Inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.